Sim, Marcos Antônio e Alisson são os dois volantes escolhidos nesse momento por Hernan Crespo para iniciar esse trabalho à frente do São Paulo. Então uma linha. Com o São Paulo ainda sondando o mercado e tentando achar soluções criativas sem muito dinheiro, Hernan Crespo já começa a montar o time à sua maneira. E a escolha da dupla de volantes pegou muita gente de surpresa. Dois nomes que dividem opiniões e que podem mudar completamente a forma como o tricolor joga. Mas será que essa aposta faz sentido? E segundo o jornalista André Hernan, os bastidores dessa escolha revelam mais do que só uma preferência tática. Beleza? Bom, enquanto o São Paulo procura aí peças de reposição, aquela coisa toda, analisa o mercado, pouca grana, vai ter que ter muita criatividade se quiser contratar nessa janela, o Crespo vai fazendo esse trabalho de intertemporada, já vai quase que completar uma semana aí, ou vai fechar a semana de treinamentos à frente do São Paulo, e a gente sabe, né, a gente tem noticiado que o treinador São Paulino vai adotar um esquema com 3 zagueiros, né? E claro, fica sempre aquela dúvida, será que ele vai colocar um volante mais de contenção? Tem a história do Luan, que fica aquela expectativa, será que vai usar o Luan? Tem o Luiz Gustavo, que ele gosta muito, mas a dupla de volantes que ele opta nesse primeiro momento é Marcos Antônio e Alisson. Sim, Marcos Antônio e Alisson são os dois volantes escolhidos nesse momento por Hernan Crespo para iniciar esse trabalho à frente do São Paulo. Então uma linha com 3 zagueiros e Alisson e Marcos Antônio, que são dois jogadores que têm ali muita mobilidade, né? E o Alisson também, essa questão do poder de marcação. Mas fica muito curioso porque essa dupla já vinha dando muito certo, né? Mesmo nos últimos jogos, que não eram grandes jogos com o Zubeldia, mas era uma dupla que estava se entrosando muito bem. E são dois jogadores que têm essa mobilidade, chegada à frente, bate no gol, aquela coisa de marcação. O Marcos Antônio menos, até pela questão física, mas o Marcos Antônio é um motorzinho que está em todo lugar do campo e é um cara que cerca, que marca, que vai à caça, é um jogador que tem muita velocidade, tem muita explosão. Então, assim, são jogadores que ajudam muito na marcação e saem rápido com a bola, né? Essa coisa da transição. Lembrando que o Alisson, em determinado momento da carreira, foi camisa 10, jogou de ponta, né? Jogou na frente e hoje é um volante, é um jogador de meio campo. Marcos Antônio também, já foi terceiro homem de meio campo, já foi segundo, é um jogador de muita articulação, de muita mobilidade. Então, essa é a dupla que ele escolhe. Tem o Pablo Maia ainda, que é um jogador também muito importante, mas o Pablo Maia, além da questão da recuperação depois da lesão, é um jogador que também precisa recuperar a boa forma dentro de campo, né? O Pablo Maia, desde que voltou, fez partidas abaixo, né? Que a gente está acostumado a ver o Pablo Maia tendo grandes atuações que o levaram, inclusive, para a seleção brasileira. Então, ao mesmo tempo, com esses dois jogadores, e lembrando, né, que o São Paulo, na tarde de ontem, anunciou a renovação de contrato por mais um ano do Marcos Antônio, por empréstimo, para pagar em 2026, aí sim ter um contrato definitivo. Marcos Antônio, internamente, todo mundo dentro do São Paulo entende que ele é jogador e vai ser jogador do São Paulo, né? Mais um empréstimo para depois liberar e voltar para Lazio, não. É um jogador do São Paulo, a ideia é compra depois, aquela compra, a famosa compra definitiva, né? Que é uma coisa até meio redundante, compra definitiva. Quando você compra, é teu. Então essa é a ideia. Então são esses dois volantes, no primeiro momento, 3 zagueiros, 2 volantes de muita mobilidade. Claro, tem o Oscar num triângulo ali, num tripé, e ele é o cara que faz a articulação, a mobilidade. Tem o Lucas com a velocidade, lá na frente o André, tem também o Rian Francisco como opção, enfim, jogadores de lado de campo, o Lucas Ferreira, o São Paulo vai atrás de outro jogador, tem o Ferreirinha que está se recuperando, então o São Paulo vai trabalhando aos poucos e tendo o seu elenco completo. Mas, dito isso, importante falar que a dupla de volantes, nesse momento, para o começo do trabalho da era Crespo, é Marcos Antônio e também Alisson. Deixa os comentários aqui se vocês aprovam essa dupla de ataque. Eu vou falar... Agora eu quero saber de você. Essa é, realmente, a melhor dupla de volantes que o São Paulo tem hoje? Será que Crespo tá certo? Ou vai quebrar a cara logo no começo? Deixa sua opinião nos comentários e já se inscreve no canal para não perder nada do tricolor. Aqui, a gente fala o que muitos não têm coragem de dizer.